Caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães e sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje vamos discutir um pouco dois assuntos que dizem respeito especificamente à pessoa do presidente da República. Vejam bem, não ao Instituto da Presidência da República, ao Poder Executivo, mas sim à pessoa Jair Messias Bolsonaro. Vamos aos nossos temas de hoje. O primeiro assunto diz respeito à propositura por Bolsonaro, por intermédio do nosso AGU, de uma ação direta de inconstitucionalidade para forçar o Supremo Tribunal Federal a conferir uma interpretação de dois artigos do Código de Processo Penal que seja conforme a nossa Constituição Federal e em termos bem práticos para que o ministro Alexandre de Moraes determine a suspensão do bloqueio das contas de redes sociais dos apoiadores do presidente da República. Em primeiro lugar, gostaria de deixar aqui muito claro que eu não vou tratar desse inquérito propriamente dito, porque já o fiz em mais de uma oportunidade, de modo que não vou entediar vocês me repetindo. Ficaria muito honrada se vocês assistissem aos vídeos onde eu debato esse assunto e gostaria muito, inclusive, de ouvir as suas opiniões a respeito. Vamos hoje tratar apenas das condutas de Bolsonaro. O vídeo de hoje girará inteiramente em torno dele, da pessoa do nosso Messias. Antes de mais nada, uma pergunta a vocês. Vocês acham que o presidente da República pode lançar mão da AGU ao seu bel prazer para o patrocínio desse tipo de ações para representá-lo, por exemplo, numa ação direta de inconstitucionalidade que nada tem a ver com as suas funções institucionais? Bom, segundo a Constituição Federal e segundo a própria Lei Complementar de 93, que dispõe sobre a atuação da AGU e do Advogado-Geral da União, esse instituto serve instituto, quando falo nisso, me refiro à AGU. A AGU serve especificamente para representar ativa e passivamente em juízo a União Federal, que é uma pessoa jurídica de direito público muito diferente da pessoa física do presidente da República. E de acordo com a própria lei complementar que rege as atividades da AGU, cabe ao Advogado-Geral da União prestar assessoria, prestar auxílio jurídico ao presidente da República, elaborando pareceres e opiniões sobre, por exemplo, normas, diretrizes, medidas provisórias e outros assuntos legislativos que sejam eventualmente da competência do presidente da República. Ou seja, traduzindo um pouco todo esse palavrório, cabe à AGU figurar como um verdadeiro consultor jurídico do presidente da República no exercício das funções inerentes ao seu cargo e não no patrocínio de ações como essa que discutiremos aqui, que nada tem a ver com as funções constitucionais do presidente da República. Portanto, na minha opinião, vocês podem e devem discordar de mim, adoraria ouvir seus comentários, mas na minha opinião, o que Bolsonaro faz aqui é lançar mão de um determinado órgão, de um órgão público, para alcançar suas finalidades, seus propósitos particulares, que nesse caso das fake news consiste em pleitear o desbloqueio das tais contas em redes sociais. E vamos agora abordar um pouco essa ação, essa tal ação
direta de inconstitucionalidade, ADIM. Que tipo de ação é esta? Antes de mais nada, me perdoem por abusar um pouco do tempo de vocês, mas peço só alguns minutos de paciência para que vocês possam compreender realmente um pouco da natureza dessa ação e compreender o que está em discussão aqui. Acho que só tendo um pouco desse ferramental técnico é que poderemos realmente alcançar uma discussão um pouco mais aprofundada sobre a matéria. Então, voltando ao assunto de hoje, a ADIM é um mecanismo de controle de constitucionalidade, tanto previsto na Constituição quanto em uma lei própria de 1999. Ambos dispositivos, tanto a Constituição quanto essa lei de 99, contemplam a possibilidade conferida a um número muito restrito de pessoas, dentre as quais o presidente da República, contemplam a possibilidade de que essas pessoas se dirijam ao Supremo Tribunal Federal e pleiteiem uma declaração de inconstitucionalidade de alguma lei ou de trechos de alguma lei, alegando que esses dispositivos legais contrariariam a nossa Constituição. Então, eu preciso que vocês entendam muito bem. O propósito único de uma ADIM é a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, de um dispositivo legal. O que fez Bolsonaro? Bolsonaro, em momento algum nesta petição, que eu me dei ao trabalho de ler, baixei a íntegra e me dei a esse trabalho para poder comentá-la aqui e discuti-la um pouco com vocês. Bolsonaro, em momento algum, pleiteou a declaração de inconstitucionalidade desses dois artigos do nosso Código de Processo Penal. Não, nada disso. O que fez ele? Criou uma figura jurídica muito própria, muito peculiar, naturalmente fruto do seu imaginário bem fértil, que é a interpretação conforme a Constituição. Essa figura não se encaixa no âmbito, reitero eu, muito restrito de uma ADIM, de uma ação de inconstitucionalidade. E para piorar, Bolsonaro invoca a seu favor, traz como precedente muito relevante uma determinada ação de inconstitucionalidade proposta há muitos anos atrás pela Associação Brasileira de Editores de Livros, relatada pela ministra Carmen Lúcia e que redundou na chamada polêmica das biografias. Lembram dela? A famosíssima polêmica das biografias, que ensejou inclusive aquele voto icônico de Carmen Lúcia, em que ela declarava que o cala-boca já morreu. Foi uma ação que discutia liberdade de expressão, matéria que Bolsonaro também pretende abordar na sua ADIM. Contudo, contrariamente ao que fez Bolsonaro, a Associação de Editores, autora daquela ADIM, havia sim pedido a declaração de inconstitucionalidade de 2 artigos do Código Civil, a saber, dos artigos 20 e 21, relativos à necessidade de autorização para divulgação de uma determinada obra. Contudo, Bolsonaro omite esse fato, talvez por não ter lido nem a ação proposta pela Associação dos Editores e muito menos o julgamento, a decisão da ADIM, muito menos ainda o voto da relatora
Carmen Lúcia. Portanto, uma comparação totalmente inapropriada, porque, reitero eu, o autor daquela ação efetivamente pediu a declaração de inconstitucionalidade de 2 dispositivos de lei, enquanto que Bolsonaro, em momento algum, pleiteou essa declaração de inconstitucionalidade dos 2 artigos por ele suscitados do nosso CPP, do nosso Código de Processo Penal. Ou seja, resumindo todo esse palavrório em torno da propositura da ADIM por Bolsonaro, acredito que não só ele tenha lançado mão da AGU para suas finalidades particulares, como também tenha lançado mão da própria ADIM, certamente para beneficiar seus apoiadores, seus aliados próximos, e não para pleitear qualquer tipo de controle de constitucionalidade, que é o objeto único e bem restrito desse tipo de ação. Agora vamos ao nosso segundo tema, que diz respeito a uma reportagem publicada ontem pela Gazeta do Povo, cujo link deixarei aqui na descrição para que vocês possam conferir. Segundo a Gazeta, o Ministério da Justiça, capitaneado pelo senhor André Mendonça, estaria organizando uma determinada secretaria ligada ao Ministério e que é uma secretaria destinada a investigar criminosos perigosos, facções criminosas extremamente perigosas. O senhor André Mendonça, certamente, sob o comando do presidente Bolsonaro, o senhor André Mendonça, segundo essa reportagem, estaria, na verdade, utilizando esta secretaria para rastrear supostos inimigos, entre aspas, do senhor presidente da República, da pessoa Jair Bolsonaro. Enxergo aí, de pronto, um enorme desvio de finalidade, porque vemos um órgão público que deveria atuar na investigação dessas tais facções criminosas e que, segundo a reportagem jornalística, parece estar mesmo identificando pessoas que se oponham a Bolsonaro. E aí pergunto, o que define exatamente um opositor? Será que discordar em uma vírgula de alguma coisa que Bolsonaro diga ou já tenha dito, será que essa discordância já caracteriza alguém como um opositor? Qual o nível de discordância necessário para caracterizar essa figura bem anômala, que não é definida em lei alguma, que é a tal figura do opositor? Não sei, gostaria também de ouvir os comentários de vocês a respeito. Contudo, acho que a serem verídicas essas informações da Gazeta e a continuar esse tipo de escalada autoritária, muito em breve possamos ter expurgos de pessoas bem indesejáveis ao governo, bem à moda stalinista, expurgos de pensadores, de intelectuais, de professores ou até mesmo de cidadãos comuns que apenas exerçam a sua liberdade de expressão, que ousem questionar Bolsonaro, seja no seu âmbito privado, seja no espaço público. E assim pergunto, até onde toleraremos esse autoritarismo de Bolsonaro? Acredito que, se o personalismo e o viés extremamente autoritário do presidente da República não forem contidos, são as nossas liberdades que muito em breve poderão estar bem ameaçadas. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo
Chá com debate.